Vamos, mais uma vez, abrir a palavra de Deus e desde já vamos orar por esse momento de pregação. Vamos abrir lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Vamos falar com o Senhor para que Ele possa falar conosco. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. E desde muito antes de Cristo ter vindo e caminhado entre nós, a Tua palavra já mostrava diversos indícios, revelando a nós que Ele viria. E esse texto que acabamos de ler revela essa verdade. Que está falando de Jesus, Deus encarnado, que viveu entre nós, sem pecado algum, e levou sobre Ele os nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande amor que o Senhor nos amou. Nesse momento, ó Deus, fala aos nossos corações através da Tua pregação, da palavra, para que assim, ó Deus, nosso coração seja cheio do Senhor. Teu Espírito Santo possa falar a nossa mente, nosso coração. Possamos ser cheios do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, nos maravilhar cada vez mais contigo, amar mais a Jesus, desejar viver não somente confessando com a nossa boca quem o Senhor é, mas vivendo no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos momentos a sós, possamos glorificar o Senhor, Pai. Nos ajuda, Deus, a entender a Tua palavra de forma profunda e que ela possa gerar fruto em nossos corações, na nossa vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 8. Na semana passada nós vimos mais uma cura de Jesus, né? Mais um milagre do Senhor. E agora nós vamos ver uma parte muito interessante, que é a famosa confissão de Pedro, né? E o que acontece depois dela? É algo que, particularmente, nós gostamos muito, né? E existe o tipo mesmo de um momento na história, nas histórias, na verdade, que é muito marcante. A gente olha isso muito fácil nas narrativas, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse momento de Jesus, existe algo que está sendo revelado nesse momento aqui, e é como se a gente que estivesse lendo e acompanhando o Evangelho de Marcos, a gente estivesse pensando assim, quando é que esses discípulos vão entender essa verdade preciosa, né? Quando é que eles vão entender que eles estão diante de Cristo, né? Do Filho de Deus. E nesse momento da narrativa é quando a gente entende isso, né? E a gente encontra isso em diversos outros momentos. Quando nós vemos filmes, né, de suspense principalmente, ou então de drama, sempre existe aquele momento, aquilo que vai ser revelado, aquela pergunta que fica ali nos filmes, e a gente se pergunta, o que vai acontecer? Ou então, quem foi que fez isso, né? Recentemente, nós vimos na novela muito conhecida, que particularmente eu não assisto, mas foi inevitável, quem assistia televisão falava sobre isso, durante o jogo de futebol, durante o jornal, Quem Matou Odete. Eu não sei se vocês ouviram isso, mas eu particularmente ouvi diversas vezes, e eu nem sei quem foi, mas só se falava disso. E aí eu saí para poder viajei com minha família, e teve um momento da viagem que a gente estava aproveitando, todo mundo da família se reuniu para ver quem tinha matado a Odete. O pessoal noveleiro. E eu até hoje não sei quem foi. Mas nesse momento nós vamos perceber que no final todo mundo se reúne e fica querendo saber quem matou a Odete. Ou então, quem é mais antigo lembra, quem matou Linneu, né? Também. Essa talvez, acho que agora todo mundo já entendeu o que é que eu quero dizer com isso, né? E aí quando revela, o povo diz, então foi isso o tempo inteiro. Aí tem uns que dizem, eu acertei. Outros dizem, não, isso aqui, pensei que era outra pessoa. É esse tipo de momento, exatamente o que acontece aqui em Marcos 8. Estamos bem no meio do Evangelho de Marcos, e já vimos Jesus chamar os discípulos, ensinar com autoridade, expulsar demônios, curar paralítico, ressuscitar a menina, multiplicar pão e peixe 2 vezes, andar sobre as águas, como a gente viu também, curou um cego, mas ainda assim os discípulos não tinham entendido até naquele momento
quem ele era. Não é à toa que o tempo inteiro a gente vai vendo a narrativa, eles tendo questionamentos pequenos diante da realidade, quem estava diante dele, que era Jesus. E agora, nesse trecho, algo precioso acontece. A identidade de Jesus, ela não só é revelada pelas ações dele, mas ela agora é confessada pelos seus discípulos. É como se os olhos dos discípulos começassem a ver. E aí é por isso que, como a gente viu na semana passada, a cura do cego, que foi feita em partes, é como se Jesus quisesse mostrar através dessa cura o que aconteceria com os seus próprios discípulos. A cortina dos olhos dos discípulos estavam sendo tiradas pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito. E muitas vezes também é isso que acontece com a gente. O Senhor começa a tirar as escamas dos nossos olhos, nós começamos a ver mais claramente. Isso acontece quando nós nos aproximamos cada vez mais dele, lemos mais a sua palavra, temos mais comunhão com o Senhor. Mas nessa mesma passagem, alguns versículos depois que a gente vai ler, mostra que quando acertamos quem Jesus é, ainda podemos errar. Quando nós achamos que podemos montar, planejar melhor do que ele, ou então errar no propósito de Cristo ter vindo ao mundo. Ou seja, uma visão parcial. Foi exatamente isso que aconteceu com o cego que vimos no domingo passado, lembra? Jesus, ele começa a limpar e pergunta, você tá vendo bem? Aí ele diz, estou vendo homens que parecem árvores. Aí Jesus vai e limpa novamente. Parece que é isso que acontece com os discípulos, parece que é isso que acontece com a gente diariamente. Quantas vezes nós caminhamos já há um bom tempo com o Senhor, mas constantemente, se a gente não buscar ao Senhor, se a gente não tem intimidade com Cristo, nossa vista começa a ficar mais uma vez turva, deturpada, e a gente não consegue ver claramente como o Senhor quer que a gente veja. Agora vamos ao texto, lá no capítulo 8, versículo 27 a 33, que diz assim: Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa ao seu respeito. Então, versículo 31, Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele lhe expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Que texto marcante, né? Um homem que responde de forma maravilhosa, né? Que descobriu algo tão precioso. Aquele que teve a intrepidez, não por ele mesmo, mas pelo Espírito, como a gente vê pelo próprio Evangelho de Mateus, de dizer que Jesus, ele era o Senhor, que o Senhor era o Cristo, que Jesus era o Cristo. É ele mesmo que também não compreende, ou então acredita que os planos ou os pensamentos dele podem ser melhor do que o próprio Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver a pergunta de Jesus, que pergunta assim, no versículo 27 e 28. Quem diz que eu sou? Nesse momento, Jesus ele começa a fazer uma caminhada, sair das viagens que ele estava fazendo, na região de Decápolis e tudo mais, e ele agora começa a sua caminhada para Jerusalém. E é muito importante eles checarem com os seus discípulos, exatamente não necessariamente o que os outros dizem quem ele é, mas saber se os discípulos estão na mesma página, se eles entenderam quem ele era. E o texto começa fazendo uma pergunta interessante. E essa pergunta é fundamental para entendermos todo o desenvolvimento da fé cristã. E Jesus não inicia perguntando o que os discípulos pensam, mas sim quem dizem as pessoas que eu sou.
E essa pergunta, ela não é uma pergunta simplesmente porque ele queria brincar com os discípulos, ou muito menos retórica. Jesus estava mostrando um princípio espiritual. Se a gente olha ainda hoje, nós vamos perceber que todos têm uma opinião sobre Jesus. Pode perguntar para quem tiver, com quem você convive, quem mora com você, pessoas da igreja, pessoas do seu trabalho. Pode perguntar, quem é Jesus para você? Ou então, o que é que você tem a dizer sobre Jesus? E isso também era a verdade naquele tempo. As pessoas tinham opiniões sobre Jesus. E a opinião popular sobre Jesus era que Jesus ele poderia ser o João Batista, que ele veio de novo, né? Como o próprio Herodes teve medo, né? Porque mandou matá-lo. Ele tinha voltado, como a gente viu há alguns capítulos atrás. Outros diziam que era Elias, que era a figura esperada antes do dia do Senhor, como a gente vê algumas profecias no Antigo Testamento que falavam sobre isso. E outros dizem, um dos profetas. Quando a gente olha essas três referências, nós podemos perceber que as pessoas não falavam que Jesus era um maloqueiro, que era um arruaceiro, que era alguém com uma má índole. Pelo contrário, deram títulos para eles de forma respeitosa. E perceba que nada disso foi para ofender a Jesus. As pessoas não estavam desprezando Jesus, mas ainda assim não estavam reconhecendo quem de fato ele era. Não estavam percebendo exatamente quem Cristo é, quem o Senhor é. E quando a gente olha para hoje, é exatamente isso que acontece. Para alguns, Jesus é o grande mestre do amor. Para outros, ele é um reformador moral. Veio para mudar a ética, veio para mostrar como se deve viver. E para outros, ele é um sábio inspirador, um líder ético, um modelo de bondade. Até entre os cristãos, muitas vezes, Jesus ele é reduzido a um solucionador de problemas, ou então um motivador espiritual, ou então alguém que ajuda a pessoa a dar certo na vida. Quantas vezes a gente vê isso? Vê a pessoa que não dá certo em nada, está tudo errado, e diz assim, olha, Jesus dá um jeito na sua vida, né? Como se isso fosse somente uma mudança de emprego, ou então vai ser melhor sucedido. A gente vai perceber que essas formas de olhar a Cristo, elas podem ser elogiosas, podem ser boas, mas ela não é salvadora. Ela não mostra de fato o que Jesus é. Por que isso não é bom? Por que isso não é verdade? Porque reconhecer Jesus como grande, inspirador e poderoso não é o mesmo que confessá-lo como sendo Cristo, como sendo aquele que é enviado da parte de Deus, o Filho de Deus. A salvação não vem somente de admirar Jesus. Quantas vezes a gente faz isso, meus irmãos? Quantas vezes a gente perde a beleza de Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, o nosso Salvador, o mediador, Filho de Deus, e a gente passa a olhar somente aquele que vai trazer soluções para nossos problemas, trazer soluções para nossas dores profundas. Mas ele não veio para essas coisas, ele veio para nos salvar do mais terrível problema que a gente tem, que é o nosso pecado. A salvação vem de crer em Jesus como um Messias enviado, como Filho de Deus que veio para salvar os pecadores. Quando Jesus pergunta o que dizem de mim, ele está nos ensinando algo maravilhoso. Que o mundo sempre tenta definir Jesus, segundo as suas expectativas, segundo a sua cultura, segundo a sua própria interpretação. E sem a revelação divina, todos nós, temos uma tendência de fazer semelhante ao que o mundo faz. Moldar a Jesus a nossa imagem, colocar Jesus em uma caixinha como se a gente pudesse definir o que ele é, ou então colocar ele como sendo e conforme nossos próprios desejos, pelos nossos próprios valores, pela nossa própria preferência. E aí a gente molda as nossas vontades, os nossos desejos, aos nossos partidos políticos, ao nosso trabalho, às nossas amizades, à nossa vida cotidiana. E a gente esquece quem ele verdadeiramente é. E a gente tira os olhos de buscar e entender cada vez mais o Senhor. Por isso, meus irmãos, o coração humano, ele nem sempre rejeita Jesus como se ele não existisse,
como se ele não fosse uma realidade. Mas ele faz algo muito pior. Ele tenta domesticá-lo. Ele tenta ajustar Jesus. Ele tenta moldar para que ele caiba na nossa lógica, na nossa mente, no nosso bolso, numa lâmpada, para que a gente só busque a ele quando a gente precisa. Esse é o coração humano. Terrível, pecador. Jesus, através dessas perguntas, mostra para nós que ele não pode ser capturado pela opinião pública. A pessoa mais sábia do mundo hoje, que pode ser constatado pela atualidade, se alguém disser isso, se ele falar que Jesus é somente um homem bom, isso aí é uma mentira, não é uma verdade. Porque a palavra de Deus nos mostra outra coisa. E ele não pergunta quem o povo diz, porque ele precisa saber da opinião pública. Precisa saber para ver se está indo bem, né? Para ver se está dando certo aquilo que ele está fazendo. Mas porque ele quer mostrar um contraste maravilhoso para nós. Sobre a opinião da multidão e sobre a revelação do Pai sobre quem ele é. Para a opinião da multidão, Jesus ele é uma referência moral. Para o Pai, Jesus é Cristo. Para a multidão, Jesus é como uma inspiração. Para o Pai, Jesus é Senhor. Para a multidão, Jesus é como um homem extraordinário. Para o Pai, Jesus é Deus encarnado. Para a multidão, Jesus é somente um exemplo. Para o Pai, Jesus ele é o Salvador. Quando a gente olha esse momento, ele é revelacional. Ele mostra algo profundo que vai desencadear agora toda a narrativa voltado a isso, mostrar exatamente que ele é o Cristo. Aquele que a gente leu em Isaías, o servo sofredor. A pergunta de Jesus expõe algo precioso. A limitação do conhecimento humano natural. Primeiro, ninguém chega a ver Cristo verdadeiro por uma observação de si mesmo, por uma observação somente da cultura. Segundo, nós precisamos perceber que essas perguntas mostram que há necessidade da revelação do próprio Deus para nós, para que a gente entenda verdadeiramente o que Jesus é. E terceiro, existe uma diferença muito grande entre admirar Jesus e seguir Jesus. Muitos até hoje admiram Jesus, mas poucos se rendem a Cristo. Não basta apenas pensar bem de Jesus, meus irmãos. Não basta apenas gostar de Jesus, gostar de vir à igreja, gostar dos ritos religiosos. Não basta apenas respeitar Jesus e ficar naquela coisa espiritualizada. Mas a pergunta que Jesus fez aos discípulos ainda ecoa aos nossos corações. Para você, quem Jesus é? Não apenas com os lábios, mas com a vida, com as decisões, com a maneira de caminhar. Quem Jesus é? Porque qualquer resposta que não enxergue Jesus como Cristo, o Filho de Deus e o Senhor que conduz a nossa vida, essa resposta ela é insuficiente. E aí a gente chega no nosso segundo ponto. Porque depois de nos colocarmos diante dessa pergunta que atravessa os séculos, percebemos algo muito importante, como a gente pôde perceber, que a opinião pública, saber que Jesus existiu, saber que Jesus veio, saber que Jesus somente morreu, não representa fé. As pessoas podem falar de Jesus, respeitar Jesus, mas se não conhecê-lo como Senhor e Cristo, elas estão totalmente perdidas. Por isso, Jesus agora muda o foco. Ele sai da voz da multidão e agora se dirige ao círculo daqueles que caminham com ele já há um bom tempo. O que vem a seguir é algo pessoal, é algo que é discipular, é algo que é marcante para aqueles homens. Não é mais o que o povo pensa de Jesus, mas é o que os discípulos pensam sobre ele. E faz com que ele possa perceber exatamente como é que eles estão entendendo o ministério de Cristo. E aí a gente vai ver no versículo 29 e 30, a confissão de Pedro: tu és o Cristo. Jesus pergunta diretamente: e vocês?
Quem vocês dizem que eu sou? Aqui não existe espaço para indecisão. A fé verdadeira sempre chega nesse ponto e precisamos responder por nós mesmos. Não é uma resposta da cultura, não é uma resposta da tradição familiar. Ah, meus pais creem em Jesus e Jesus é isso. Não é uma resposta da igreja na qual crescemos e aprendemos. É uma resposta daquele que nasceu de novo, daquele a qual o Espírito revelou. Aqui no relato de Marcos a gente não vê isso, mas no relato de Mateus a gente vê que foi o Espírito que revelou a Pedro. Ou seja, é uma resposta de dentro, diante de Cristo. E a resposta de Pedro toma a palavra e declara: Tu és o Cristo. Esta é a confissão central da fé cristã. Não há evangelho sem essa verdade. Não há salvação sem essa confissão. Cristo não é um sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido. Muitas vezes a gente pensa, que Jesus Cristo, usando Cristo como sobrenome, mas na verdade revela o título de Jesus, uma característica, algo marcante. É o Messias prometido pelas Escrituras, aquele esperado desde Gênesis 13, que vinha para esmagar a cabeça da serpente, o descendente da mulher. É a esperança dos profetas, é o rei da linhagem de Davi, aquele que veio para restaurar o povo de Deus. Pedro não está apenas dizendo que Jesus é grande, ele está dizendo: Tu és aquele que Israel esperou por séculos. Como é maravilhoso essa realidade, essa revelação de Deus para eles. Como é maravilhoso a gente ver isso na Escritura. Porque Marcos não registra o elogio de Jesus como Mateus fez. Lembra que Mateus fala no relato dele sobre esse momento? O que é que Jesus fala para Pedro? Que ele iria ser o cabeça da igreja, Aquilo que ele ligasse no céu seria ligado na terra, aquilo que seria desligado na terra seria desligado no céu. Se a gente lembra muito bem, a gente vai ver também no relato de Mateus, como eu já disse, não foi carne e sangue que te revelaram, Pedro, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não descobriu essa verdade sozinho. Não foi pelo raciocínio, não foi somente pela observação profunda dos atos de Jesus, não foi uma comparação entre as verdades religiosas, não foi pela cultura, mas foi o próprio Pai que revelou a Pedro. Por isso que é muito importante a gente entender isso. Porque a fé cristã, ela não é simplesmente descoberta, mas ela continua e será sempre revelada pelo próprio Deus aos nossos corações. Nós não subimos até Deus, Ele desce, Ele se encarna, Ele envia o Seu Filho, Ele envia o Espírito Santo para que possa abrir os nossos olhos, para que agora a gente não possa ver homens como árvores, mas que a gente possa ter os nossos olhos abertos para a realidade de verdadeiramente quem é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é uma boa notícia, porque quem confessa Cristo como Salvador e Senhor não é um resultado porque você merece, é uma obra da graça de Deus. Por isso, ninguém pode se orgulhar da própria fé, porque a fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A frase de Pedro, ela é curta, e é muito bom isso, porque ela não é complicada, ela não é grande em uma teologia nela por si só, mas ela é uma resposta profunda e geral e total. Tu és o Cristo. Isso envolve 3 dimensões. Primeiro, nós podemos reconhecer que Jesus não é um entre muitos, mas Ele é único. Segundo, nós precisamos nos render a Ele. Se Ele é o Cristo, nós não podemos jamais ser o Senhor da nossa própria vida. E terceiro, se Ele é o Cristo, a minha vida, a nossa vida tem uma direção definida, que é por Ele mesmo. A confissão verdadeira não é apenas dizer, não é apenas a gente falar: eu aceito Cristo, como muitas vezes a gente vê por aí, Ou então falar: Jesus, Ele é o Cristo.
mas é verdadeiramente se entregar de forma profunda. Não somente com a nossa confissão da nossa boca, mas também com todos os aspectos da nossa existência. Agora que os discípulos confessam quem ele é, Jesus pode explicar o que ele veio fazer. Quando Jesus olha para aquilo, olha para aquela confissão, percebe, agora sim, eu posso engrossar o caldo. Agora sim eu posso mostrar qual é a realidade que eu vou passar. Agora sim eu posso mostrar quem eu sou e qual é a minha obra verdadeira. O que eu vim fazer nesse mundo. Porque nós podemos entender a identidade do Cristo precede a obra do Cristo. Primeiro nós precisamos saber quem Ele é, depois aprender como Ele salva. Sem entender quem Jesus é, ninguém consegue entender o que é a cruz. Sem entender a cruz, ninguém consegue entender o Evangelho. Por isso, a confissão de Pedro é um marco para nós. É um ponto de virada. Por isso que depois dela, Jesus começa a revelar o caminho do Calvário, o caminho da cruz, para onde ele estava indo. E exatamente isso nos leva ao terceiro ponto. Que embora Pedro tenha acertado o que Jesus é, ele ainda não compreendia totalmente o que Cristo veio fazer. E nós vemos no versículo 31 a versículo 32, que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Depois da confissão, Jesus ele passa a ensinar abertamente algo que até então ele não tinha falado ainda. Era necessário que o Filho do Homem sofresse. A palavra necessário, ela é importantíssima. Jesus não diz, é provável que eu sofra. Talvez aconteça isso. Os adversários podem vencer. Não, ele diz, é necessário. E por que é necessário, meus irmãos? Porque não se trata de um acidente. Não se trata de algo como se fosse um plano B de Deus. Mas de um plano traçado. Antes de tudo, o Senhor já tinha planejado todas as coisas. Não se trata de uma derrota, mas de uma missão. Não se trata de circunstâncias, mas de redenção. O sofrimento de Cristo não é apenas um episódio trágico na história, mas ele é o centro da história. Porque é onde divide a história em 2 partes. Como é que a gente fala o tempo que a gente vive hoje? Depois de Cristo. E o que viveu antes? Antes de Cristo. É um momento decisivo. É um momento também que marca a nossa história, depois da nossa conversão. Antes, quando eu era um velho homem, eu fazia algumas coisas que hoje eu já não faço mais, porque o Senhor me salvou. Quantas vezes vocês também podem falar e afirmar essas verdades? Por isso que a redenção, a missão do Senhor, a obra do Senhor, ela é crucial em toda a narrativa da história do mundo, de toda a existência. Aquele que será exaltado sobre tudo e todos, primeiro ele deve ser humilhado, como a gente viu através do profeta Isaías. A glória do Filho do Homem passa pela cruz. Não há trono sem o Calvário. Não há ressurreição sem a morte. Jesus descreve o caminho em 4 movimentos claros, no versículo 31. Sofrer, ser rejeitado pelos líderes religiosos, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Não é uma metáfora, como a gente bem sabe a história. Não é uma alegoria. Não é uma linguagem figurada. E isso ele falava abertamente para os seus discípulos. Jesus ele não está escondendo. Jesus ele não está maquiando a história. Jesus ele não está esperando que os discípulos vá vivendo a história e chegue para acontecer aquilo. Mas Jesus ele já dá logo o spoiler. Ele diz logo o que vai acontecer e pronto. Para um amante de uma história isso seria terrível. Mas para aqueles discípulos, Jesus sabia que precisava preparar o coração daqueles homens.
E por que esse caminho é necessário? Porque a gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, há um fio contínuo. O pecado trouxe morte ao mundo. O homem se afastou de Deus. E para que o homem volte a Deus, alguém deve lidar com o pecado. Por isso, meus irmãos, como a gente olha para a narrativa do Antigo Testamento, onde eles sacrificavam animais, nós podemos perceber que não há perdão sem sacrifício. Não há reconciliação sem substituição. Não há vida sem sangue derramado. É impressionante quantos relatos bíblicos a gente pode ver isso. O mais conhecido é quando, na última praga, o povo de Israel precisava colocar nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, para que o espírito da morte não entrasse. Nós podemos ver de forma preciosa que a cruz não é um plano alternativo, mas a cruz é o centro da vontade eterna do Pai. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Nós podemos ver de forma maravilhosa Jesus dizendo aqui para os seus discípulos: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro tinha confessado a identidade de Jesus, mas ele não tinha entendido a sua obra maravilhosa que tinha que acontecer, porque ele queria o Cristo sem a cruz, queria o Rei sem o sofrimento, queria a glória sem a entrega. E quando a gente vê essa teologia de Pedro, é uma teologia que é uma teologia de atalho. Mas a gente pode perceber que o atalho sem a cruz, ele é uma religião sem um verdadeiro arrependimento. É uma espiritualidade simplesmente de boca para fora, mas que não transforma a vida por dentro. É uma fé que confessa com a boca, mas não tem os seus joelhos rendidos diante do Senhor. Não basta saber que Jesus é preciso olhar para o caminho que Ele mesmo traçou e o caminho que Ele opera a salvação. Conhecer a Cristo envolve diretamente abraçar a cruz do Senhor. No fundo, o que Jesus está mostrando é que Deus ele não salva por força, não salva por imposição, mas salva por um amor sacrificial, onde Ele dá a própria vida em favor de muitos. E a cruz, ela não só revela o amor profundo de Deus, mas também revela o tamanho do nosso pecado. Revela o tamanho da marca que nós deixamos e fazemos muitas vezes diariamente. O quanto isso é mal, o quanto isso é ruim, o quanto isso nos afasta de Deus. Mostra também o quanto o Senhor, mesmo nós sendo quem somos, Ele ainda continua nos amando. E isso revela algo precioso. É impossível nós termos salvação por nós mesmos. Por isso, o sofrimento de Cristo não é um escândalo somente para Pedro, mas é um escândalo para todos nós que desejamos, através das nossas atitudes, controlar a nossa própria salvação. Quantas vezes a gente faz isso sem nem perceber? Quantas vezes a gente faz isso achando que a gente está sendo mais aceito por Deus quando a gente obedece mais profundamente e agora Ele nos olha com um carinho maior? Quando as nossas coisas não são bem sucedidas é porque existe algo que a gente tem pecado e agora o Senhor está nos castigando. Essa relação de vigiar e punir, que Deus está sempre nos punindo por algo que cometemos, está sempre nos abençoando quando eu sou bom. Meus irmãos, isso aí é uma visão religiosa do que é a salvação. Isso é uma visão religiosa errada de como nós devemos ter um relacionamento com o Senhor. Nem sempre os desertos que passamos é porque Deus está fora de controle, então porque eu não tenho intimidade com o Senhor. Se fosse assim, o Senhor não iria para o deserto. Se fosse assim, o Senhor não seria tentado. Se fosse assim, o Senhor não sofreria. Porque Ele não tem pecado algum, mas ainda assim Ele sofreu.
Ele viveu as dores dessa vida. Ele caminhou sobre o mesmo chão que a gente, porque ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. E a gente pode perceber aqui nesse momento que Pedro, ele teve a confissão certa. A identidade e a percepção de Cristo estava correta. E aqui Jesus, ele mostra o caminho que ele iria seguir. E a gente vê a reação de Pedro. E a reação de Pedro não só expõe a Pedro, mas também nos expõe profundamente. Porque mostra o verdadeiro confronto direto entre a mentalidade de Deus e a mentalidade humana. E aí a gente entra no último ponto, que é a repreensão de Jesus a Pedro. Quando ele diz assim, no final do versículo 32 e no versículo 33, ele diz assim, ele começa a repreendê-lo, e no versículo 33 ele diz, Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Logo depois da maior confissão de fé, acontece uma das cenas mais chocantes do Evangelho, porque Pedro toma Jesus à parte para repreender ele. Olha que ironia. Um homem que confessou Jesus como sendo Cristo, Filho de Deus, tem a ousadia de acreditar que pode chamar o Cristo, Filho de Deus, para poder repreender. Para dizer, olha, está errado isso aí. Foi exatamente isso que Pedro estava querendo fazer com Jesus. Não, isso não vai acontecer desse jeito, não. Pedro tinha acabado de dizer, tu és o Cristo. E agora diz, em outras palavras, Cristo, o Senhor, o Filho de Deus. Você está errado. É um contraste gritante e parece até engraçado quando a gente lê dessa forma. Mas muitas vezes nós percebemos e fazemos coisas parecidas com Pedro. Porque muitas vezes nós confessamos exatamente como Pedro diz. Certamente, eu acredito que muitos daqui tiveram um encontro com o Senhor. E sabe que Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O Messias encarnado. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E nós confessamos isso. E aí, quando a gente olha para Pedro, ele tinha essa compreensão um pouco menos do que a gente, porque ele ainda não tinha tudo revelado. Ele tinha uma parte somente revelada. O entendimento dele sobre o modo de Cristo agir ainda é moldado pelas suas expectativas culturais, pessoais e religiosas. Pedro, ele queria um Messias forte, como todo o povo estava esperando. E não um Messias fraco que ia morrer. Como assim? O Senhor vai morrer? De jeito nenhum. Ele queria um rei vitorioso que pudesse tomar o trono dos romanos e pudesse agora instaurar novamente o Estado de Israel. Ele queria um Cristo coroado e não um Cristo que fosse morto pelos nossos pecados, crucificado. Pedro confessa a identidade de Jesus, mas rejeita o caminho de Jesus. E essa é uma crise muitas vezes que há tanto na teologia como na nossa existência como discípulo. Porque não basta saber quem é Jesus, mas é preciso a gente compreender exatamente quais são os seus caminhos. O que é que ele quer? Como ele quer ser adorado? Como ele quer que a gente viva a nossa vida? Como devem ser moldadas as nossas decisões? Como nós podemos nos relacionar com ele? Como ele quer que a gente se relacione? Mas muitas vezes a gente guarda isso no nosso bolso e a gente quer agir pela nossa própria maneira, pelo nosso próprio jeito. Nós também queremos muitas vezes a salvação sem arrependimento, o reino sem a renúncia, a fé sem a obediência e a vida cristã sem a cruz. Por isso que é maravilhoso que nós vamos ver no domingo que vem, já trazendo um spoiler, né? Mas é só ler o Evangelho. Vocês vão ver claramente o que é que a gente vai ver. Não tem como ser discípulo de Cristo e não carregar a cruz com Cristo. Por isso, a resposta de Jesus, ela precisa ser incisiva. Ela precisa ser forte. Ela precisa ser do jeito que foi.
Em outras versões arreda pé, Satanás. Jesus não está chamando de Pedro de demônio, meus irmãos. Jesus está dizendo: olhe, você está pensando igual Satanás. Isso é profundamente sério. Satanás não quer destruir Jesus negando sua divindade. A gente não vê ele fazendo isso. Se a gente olha, por exemplo, os demônios, eles são os primeiros a se quebrantar diante de Jesus e dizer: olha o Filho de Deus. Mas Satanás quer destruir a obra de Jesus, eliminando a cruz. Lembra da tentação do deserto? O que é que ele ofereceu para Jesus? Olhe todos os reinos. Ele oferece a glória, sem que ele precisasse passar pela morte. O reino que não precisava que as pessoas que ele precisasse obedecer o plano que já tinha sido traçado pela Trindade Santíssima. Uma vitória que não precisava passar pela morte. Esse era o plano de Satanás. Satanás não só queria satisfazer a fome de Jesus, não só queria ver o poder de Jesus e ordenar anjos que segurassem, não queria só mostrar um poder que Jesus poderia ter. Jesus já tinha tudo isso. O que Satanás queria era que o sacrifício que precisava ser feito, o plano traçado de Deus fosse frustrado. Por isso Jesus diz: você me serve de tropeço. Quando a gente olha no Evangelho de Mateus, diz: você é pedra de tropeço. Você é algo que tenta me fazer desviar da vontade do Pai. Pedro pensa como um homem e não como Deus. E pensar como homem aqui não significa ser ignorante, mas significa buscar Deus para confirmar os nossos planos e não para nos render aos planos dele. Quantas vezes a gente faz isso, não é verdade? Quantas vezes a gente faz os nossos planos todinho e depois diz assim: Senhor, abençoa. Mas a gente não diz: Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? O que é que o Senhor quer que eu faça? Como eu devo viver? E a gente faz isso também com o caminho da salvação. Por isso o Senhor diz: você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. As coisas dos homens são preservar o conforto, fugir da dor, buscar reconhecimento e evitar perdas. Mas as coisas de Deus nos chama para o oposto de tudo isso. Renuncie a si mesmo. Sirva os outros. Ame ao ponto de sofrer. Entregue-se ao ponto de dar a sua vida pelo seu irmão. A cruz revela o que está no centro do coração. Ou sou eu reinando a minha própria vida, ou é Cristo reinando. Não tem como ser de duas formas. Ou é um ou é outro. O que eu acho muito precioso nesse texto também é que Marcos, como a gente sabe muito bem, ele foi um jovem que escreveu esse evangelho. E como a gente sabe que Marcos não era um dos apóstolos, ele foi registrando aquilo que o próprio Pedro ia dizendo para ele. Isso é muito significativo, porque Marcos escreve esse evangelho baseado nas falas de Pedro. Ou seja, Pedro contou isso, Pedro assumiu isso, Pedro não encobriu, disse: olha, essa parte aqui que Jesus diz assim, sai de perto de mim, Satanás, tira essa parte aqui porque ficou ruim para mim. Mas não, Pedro fala para Marcos exatamente como aconteceu. E aquele que Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai que está nos céus que te revelou. Esse mesmo que disse, Marcos destaca o erro logo em seguida. E por que ele faz isso? Para mostrar que Pedro não é um discípulo como muitas vezes a gente pinta os discípulos de Cristo. Ele é um discípulo verdadeiro. Ele não é um herói religioso. Ele não é um homem perfeito. Ele é um homem com falhas, assim como a gente, de carne e osso, que ama o Senhor, mas que peca, que sabe quem o Senhor é,
mas vive e pensa muitas vezes de forma diferente como o nosso Senhor. O homem que carece diariamente de Cristo, porque sabe que sem Ele não é nada. E assim também deve ser a gente, diariamente. Por isso, nós podemos aprender com esse relato que o discipulado que Cristo fez com Pedro e também faz com a gente, não é instantâneo, meus irmãos, mas é um processo de revelação e correção. É no lidar diário, no dia a dia, na vida com a vida. Quando Cristo diz que vai caminhar conosco, não é somente para que a gente tenha um amuleto de proteção, como muitas vezes a gente pensa, mas para que a gente viva o dia difícil, sabendo que nós podemos ter Ele para nos ajudar, para poder nos dar o livramento, para poder mostrar que podemos viver, mesmo nesse mundo caído, viver para a glória dEle, viver uma vida de santidade, carregar a cruz, que podemos honrar a Ele, não somente com a nossa boca, mas também com a nossa vida. Que nós podemos e devemos ser moldados diariamente nesse processo de confissão e arrependimento e santificação, até que Ele venha. Por isso também a gente pode olhar para os líderes da igreja. Quantos líderes, meus irmãos, a gente vê que são falhos e pecadores? Não existem líderes perfeitos. Os apóstolos de Jesus não são perfeitos. Não foram perfeitos. Aqueles que caminharam com eles. Aquele que operou tantas coisas como a gente vê em Atos. Eles eram falhos. Os pastores e líderes, eles são falhos. Por isso que uma das melhores formas de identificar esses líderes não é necessariamente pelo seu título, ou pelas suas obras, ou pelas suas responsabilidades, mas é com o olhar de graça, que eles também, assim como nós, são pecadores alcançados pela graça do Senhor, que precisa diariamente também confessar os seus pecados, se arrepender e buscar ao Senhor. Precisa da oração do povo, para que o Senhor continue sustentando esses homens, e as mulheres também, que são líderes nos departamentos, para que eles possam continuar amando verdadeiramente o Senhor, continuar sendo fiel ao Senhor, continuar sendo dependente do Senhor. Mas hoje parece que queremos sempre líderes que não falham. Mas o reino de Deus nunca foi construído pelos perfeitos, mas foi construído por aqueles que, como a gente viu, como provavelmente aqueles que estavam aqui hoje de manhã, aqueles que choram pelos pecados, porque eles serão consolados. A igreja nasce do ministério de alguém que um dia confessou e tropeçou. E essa é a esperança para nós. Nós não somos definidos pelos nossos erros, mas pela graça que nos corrige, que nos alcança e nos transforma diariamente. Nós podemos, meus irmãos, afirmar a crença correta e ainda assim resistir à vontade de Deus. Podemos amar a Jesus e ao mesmo tempo tentar evitar a cruz que Ele nos chama a carregar. Podemos ter um coração sincero e ainda assim andar na lógica e no pensamento da carne desse mundo. Por isso, nós precisamos não apenas confessar ao Senhor, mas nos submeter a Cristo. A confissão de Pedro nos lembra de algo essencial. Não basta apenas falar corretamente sobre Jesus. É preciso ver Jesus como Ele realmente é. E era exatamente isso que Jesus está fazendo, fez com os discípulos, está fazendo com a gente essa noite. Pedro viu, mas ainda não via tudo. Confessou, mas ainda não compreendia plenamente. Reconheceu a sua identidade, mas ainda tinha resistido o caminho e o plano de Deus. Isso nos leva a refletir sobre a visão que nós temos. Há uma diferença enorme entre enxergar verdadeiramente a Jesus e discernir Jesus. Entre saber sobre Cristo e ser transformado por Cristo. Entre conhecer o nome de Jesus e submeter profundamente o nosso coração. Quando a gente olha para as histórias dos homens que já passaram por esse mundo, existe um homem
que provavelmente muitos sabem da história dele. E eu queria trazer essa noite para nós, para a gente terminar. A história de John Newton. John Newton é um homem que fez muitos hinos. E um dos mais conhecidos é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. John Newton não começou como um autor de hinos. Ele era um traficante de escravos. Ele conhecia a Bíblia de ouvir, porque ele viveu num lugar onde era o berço, onde vivia se falando sobre Jesus, onde se falava sobre Deus. Ele conhecia Jesus de nome, mas seu coração estava cego. Ele participou, promoveu e se beneficiou do sofrimento e da destruição de vidas. Até que uma noite, na tempestade do mar, quando ele estava num processo para poder traficar os escravos, o mar revolto, ele passa a clamar por misericórdia ao Senhor. E ali, naquele momento, a graça o alcança. E aos poucos, John Newton começa a ver. E a primeira coisa que ele começa a ver é o horror do seu pecado. Depois disso, ele começa a ver a profundidade do amor de Cristo. Depois ele começa a perceber o chamado que o amor de Cristo provoca na sua vida, para se arrepender e viver uma vida totalmente diferente. O mais impressionante da história de John Newton é que cada vez mais que ele se confessou, ele se rendeu ao Senhor, o Senhor o chamou para ser seu filho, e quanto mais John Newton via Jesus, menos ele via o mundo. Isso de forma literal. Com o passar dos anos, John Newton ele foi perdendo a visão física, mas sua visão espiritual se tornava cada vez mais clara, porque ele cada dia mais se aproximava do Senhor, cada dia mais ele se deleitava no Senhor, cada dia mais ele buscava o Senhor. E já idoso, quase cego, ele disse: eu já estou velho e a minha memória falha, mas duas verdades eu jamais esqueci. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Foi dessa visão que nasceu o hino que nós conhecemos como Maravilhosa Graça. Fui cego, diz o hino, mas agora eu posso ver. A pior cegueira, meus irmãos, não é não enxergar o mundo, não é não ver com os nossos olhos, mas a pior cegueira é não enxergar verdadeiramente quem Cristo é. A pior escuridão, ela não é física, mas ela é espiritual. A maior necessidade que a gente tem não é a visão dos nossos olhos. Por isso que a gente vai ver que se os seus olhos te fazem tropeçar, arranca e joga fora. Mas a nossa maior necessidade é que Cristo revele ao nosso coração e nos revele quem Ele é, no nossa alma, no nosso pensamento, e que isso norteie a nossa vida. Assim como Pedro, assim como John Newton, nós precisamos que o Espírito nos faça ver quem Jesus é e qual o caminho que Ele trilhou por nós. Porque ver Cristo é confessar ao Senhor. Confessar ao Senhor é seguir a Ele, seguir os seus passos, viver como Ele viveu. Seguir ao Senhor é olhar que existe somente um meio de salvação, e é pela cruz. E confiar e ver e confiar na cruz, e entender o sacrifício de Cristo, não é algo que somente está na nossa mente, mas é viver diariamente sendo transformado pela graça de Cristo. Por isso que essa noite não tem como terminarmos com a pergunta que ecoa ainda hoje. Jesus ele pergunta para nós: e nós? Quem nós dizemos quem Ele é? Que o Senhor nos dê não apenas lábios para confessar ao Senhor, mas olhos para ver Ele, e um coração que se curva diante do Cristo que viveu, que sofreu, que morreu e ressuscitou por nós, para a sua glória. Amém. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por ser o Cristo, não morto, Cristo vivo. Nós sabemos da história, Senhor.
Nós sabemos a história que o Senhor revelou para nós. Nós temos o privilégio de termos toda a Escritura nas nossas mãos. Nós sabemos, Senhor, exatamente quem o Senhor é. Mesmo com a nossa limitação, nós sabemos aquilo que o Senhor revelou, se revelou para nós. É certo que nós não iríamos jamais conseguir alcançar a totalidade de quem o Senhor é. Mas, ó Deus, nos ajuda a amarmos profundamente o Senhor. Porque nós podemos, ó Deus, passar a vida inteira buscando e compreender quem o Senhor é, ler a Tua palavra. Ainda assim, existirá coisas que nós iremos aprender mais de Ti. Então, ó Senhor, enche, Senhor, o nosso coração de amor por Ti. Enche, Senhor, o nosso coração, ó Pai, para que a gente possa se deleitar no Senhor, para que a gente possa se deleitar na Sua palavra. Porque foi dessa forma que o Senhor se revelou para nós. É dessa forma que a gente pode aprender e viver e ser moldado pelo Senhor. Nos leva também, ó Deus, a viver uma vida cristã e glorifique verdadeiramente o Teu nome. Não somente de boca para fora, Senhor, mas que a gente possa, Pai, viver em rendição ao Senhor, rendidos diante do Senhor, para que a gente possa, Pai, estar o tempo inteiro diante, ó Deus, da Tua vontade, buscando saber quais são os Seus planos, buscando ser direcionado pelo Senhor. Não como muitas vezes as pessoas falam o que é ser direcionado pelo Senhor, como uma voz que surge do nada, ou então como um arrepio, ou então como uma emoção. Mas ao Senhor, o Senhor nos direciona pela Tua palavra, Senhor. O Senhor nos direciona pela revelação daquilo que o Senhor mesmo trouxe para nós e nos deu de forma preciosa. O Senhor, ó Pai, nos direciona através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Não é confiando no nosso próprio coração que é enganoso. Porque semelhante a Pedro, semelhante a John Newton, que eram pecadores, que foram alcançados pela Tua graça, nós também somos. E se nós tirarmos os olhos do Senhor, nós certamente iremos falhar. Assim como Pedro, que mesmo tendo passado por esse momento, a gente vai ver na história da igreja, ele também falhou em alguns momentos, precisando ser repreendido por outros homens. Onde mesmo ele fala que a glória deve pertencer somente a Deus e o nome de Jesus que deve ser enaltecido. Que ele não tem nada para dar, a não ser aquilo que ele recebeu de graça, pelo próprio Senhor. Assim somos nós, ó Deus. Nós não temos nada. Nos ajuda, Deus, a viver dessa forma, com simplicidade, com humildade e total dependência do Senhor. Porque certamente é assim, Senhor. O Senhor terá lugar no nosso coração e na nossa mente, que é devido somente a Ti. O centro da nossa vida, o centro do nosso coração, o centro do nosso amor, o centro dos nossos planos, o centro da nossa existência. E certamente o Teu nome será glorificado através de nós. O Senhor será visto e não nós não seremos vistos. O Teu nome será glorificado e não o nosso. Nós poderemos viver para glorificar o Senhor. Que privilégio nós temos, mesmo sendo pó, mesmo sendo pecadores. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça que nos alcançou, que nos permite viver nesse Teu reino, que é maravilhoso. Continua nos moldando, Senhor, para a Tua glória, até o dia que o Senhor venha nos resgatar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,